Um ser alienígena, que é resultado de um código genético desconhecido, é enviado do espaço e recebido por cientistas. Após o nascimento da criança e seu rápido desenvolvimento, há uma ordem para matar a menina, que é meio humana e meio extraterrestre. Mas ela foge do laboratório onde era mantida. E quando procuram por ela, ela se transforma em uma mulher atraente, que deseja acasalar rapidamente e proliferar sua espécie. Hoje vamos falar do filme A Experiência, lançado em 1995. O filme é protagonizado por Natasha Henstridge, que interpreta uma mulher que é meio humana e meio extraterrestre. O filme começa mostrando uma menina. Ela está presa dentro de um laboratório do governo. Parece que ela está sendo feita de cobaia para vários testes. No fundo, vemos um personagem chamado Xavier Fitch. Ele é o cara que dá as ordens por ali. Ele dá a ordem para matar a menina. Então ele solta um gás venenoso para ela morrer. Enquanto eles pensam que ela está morrendo, ela consegue quebrar o vidro e consegue fugir de onde ela estava. Então começa uma caçada. Vários militares vão atrás dela, mas a menina é bem rápida, então ela consegue escapar entrando dentro de um trem que estava passando na hora. No trem, ela mata um cara que tenta mexer com ela. Dali vemos que essa menina não é brincadeira. Ela para numa estação de trem e vai para um mercadinho. Ela é bem curiosa, já que esse mundo todo é novo para ela. Então ela fica observando as coisas e observando as pessoas comprando coisas. Ela acaba também descobrindo para que serve o dinheiro. Então ela sai do mercadinho e rouba uma bolsa e entra no trem. Dentro do trem, ela começa a roubar coisas, várias coisas, principalmente coisas para comer. Dali também podemos ver que essa menina tem uma barriga sem fundo. Então ela começa a devorar tudo. Dentro da bolsa que ela roubou tem uma espécie de TV portátil. Ela começa a assistir e descobrir coisas novas. Enquanto isso, Fitch e os outros estão atrás dela. Eles descobrem que ela fugiu no trem e vão atrás. Depois temos uma cena horripilante dentro do trem. Começam a sair vários tentáculos do corpo dela e ela começa a gritar. Parece que ela está sofrendo uma espécie de transformação. Depois mostra Fitch montando uma equipe para caçar a menina. Ele chama 4 pessoas para essa equipe. Dan, que é um sensitivo, Doutora Laura Baker, que é uma bióloga molecular, Dr. Stephen Arden, que é um especialista em comportamento, e Preston Lennox, que eles chamam de Press, que é uma espécie de caçador de pessoas. Fitch explica que anos antes eles enviaram mensagens com dados para o espaço, e os extraterrestres responderam às mensagens, mostrando uma nova fonte de combustível infinita. Então eles pensaram que os extraterrestres eram amigáveis, já que eles mostraram essa fonte infinita de combustível. Depois, os extraterrestres mandaram uma nova sequência de DNA para misturar com o DNA humano. Os humanos colocaram em óvulos e conseguiram desenvolver rapidamente a menina, que é meio extraterrestre e meio humana. Eles chamam a menina de Sil e mostram que ela cresce bem rápido. Depois mostra novamente que eles iriam matar ela. Eles questionam por que ele ia fazer isso, e Fitch nem sabe por que ele queria fazer isso. Depois tem um vídeo do laboratório dela fugindo novamente. A gente já viu isso antes, mas acaba mostrando de novo no filme. Então a explicação para essa equipe ser formada por Fitch é que eles estão ali para caçar a garota e eliminar ela. Depois, dentro do trem, mostra uma bilheteira indo ver a menina. Chegando lá, ela se depara com uma espécie de casulo preso na parede. Ela chega mais perto do casulo e um braço puxa ela de dentro do casulo. Depois mostra o casulo novamente, só que agora mostra Sil saindo de dentro dele. Agora ela está adulta. Depois podemos ver que a bilheteira morreu e Sil pega as roupas dela. Depois também vemos o trem parando numa estação em Los Angeles. Como ela está adulta, ela passa despercebida pelos agentes que estavam esperando ela lá. Depois mostra Fitch e sua equipe chegando no trem, onde ela estava. Eles veem os rastros que ela deixou para trás. Eles encontram a bilheteira que ela matou e encontram o casulo na parede. Eles chegam à conclusão que ela cresceu. Por isso ela passou despercebida pelos agentes. Press pede para os agentes checarem o número do cartão de crédito da bilheteira que Sil levou. Então eles continuam a caçada. Sil continua andando pela cidade, observando e aprendendo coisas novas. Ela passa numa loja de vestidos e compra um vestido com o dinheiro que estava com a bilheteira. A mulher que atende ela está grávida e ela observa para a barriga da mulher. Isso é algo que ela faz sentido mais para frente. Depois de comprar o vestido, ela continua andando pela cidade e ela encontra um hotel e reserva um quarto. Dentro do quarto, ela liga a TV. Está passando alguns comerciais. E também passa uma cena de sexo e um comercial de tinta de cabelo. Isso são 2 coisas muito importantes para a história, que tudo aquilo que ela está vendo, ela está aprendendo. E mais pra frente isso vai fazer sentido no filme. Depois mostra Fitch e sua equipe num laboratório. Eles estão tentando recriar ela sem um DNA humano, para tentar descobrir suas vulnerabilidades. Quando eles estão tentando fazer isso, a câmera fica ruim. Laura e Press tentam consertar a câmera. Laura diz que é algo simples, então eles vão lá. Só que enquanto eles estão fazendo isso, o material genético que eles estão mexendo começa a se desenvolver e crescer rápido. Aquilo que era uma simples célula vira um bicho gigante. Fitch tranca eles nessa sala e fala que só pode abrir quando eles matarem esse monstro. O bicho começa a crescer cada vez mais e eles tentam sair de lá,
Fitch tenta matar o bicho, queimado, só que isso não funciona. Então eles têm 2 minutos para matarem o bicho. Eles tentam com fogo, um pedaço de cano, mas não funciona. Dan e Arden pressionam Fitch para tirar eles dali. Então Arden abre as portas para eles saírem dali, e a sala é queimada matando aquele monstro que tá ali. Depois volta para Sil. Ela está trocando de roupas dentro do quarto. Ela passa na portaria do hotel e pergunta pro gerente onde tem um lugar para encontrar um homem. Ele fala que tem uma boate na esquina e também pede o cartão de crédito dela para pagar os impostos do quarto. Ela usa o cartão de crédito que é da bilheteira que ela matou. Quando ela passa o cartão, faz que Fitch e sua equipe saibam a localização dela, então eles vão até o local. Sil entra na boate. Ela chega um homem e começa a conversar com ele. Logo depois chega uma mulher nesse mesmo cara, e Sil não gosta nada disso, já que ela estava interessado no cara. Então ela segue a mulher até o banheiro e mata ela de uma maneira horrível. Logo depois ela passa pelo mesmo cara, joga a roupa dela e chega em outro cara. Ela conversa com esse cara e eles saem dali. Fitch e os outros chegam no hotel onde ela usou o cartão de crédito. Eles descobrem que ela foi pra boate. Quando eles chegam lá, eles acham o corpo da mulher que Sil matou. Enquanto eles procuram lá na boate, ela já está do lado de fora com o cara que ela conheceu. Eles vão de carro pra casa dele. Na boate, a equipe de Fitch começa a fazer perguntas para tentar descobrir onde ela foi. Eles descobrem que era o cara que foi com ela. Esse cara se chama Rob. Depois vemos uma cena desse cara chamado Rob e a Sil. Eles estão na casa dele. E ele começa a mostrar a casa pra ela. Depois ele vai tomar banho e ela começa a observar ele no banheiro tomando banho. Quando ele sai, ele tenta chegar nela. E ela diz não, fala que não quer mais nada. Então Rob insiste com ela, tenta a força. Ele tenta beijar ela e ela acaba matando ele com uma língua alienígena que atravessa a nuca dele. Fitch e os outros acabam chegando na casa dele e o encontram morto. Eles tentam entender por que ela matou ele. Dan diz que ela foi ameaçada e Laura também diz que ela tá tentando se acasalar. Fitch pergunta por que ela matou a mulher na boate. Eles dizem que é competição sexual. Ela não quer que ninguém entre no caminho dela. Eles descobrem que ela rejeitou ele porque ela identificou que ele não era um parceiro saudável para se acasalar. Ela consegue identificar doenças e falhas genéticas. Ele tinha diabetes, por isso ela rejeitou ele. Como ele forçou, ela acabou matando ele. Ela rouba o carro do cara que ela matou, e Fitch acaba identificando o carro. Ela passa com o carro em frente ao motel onde ela estava e vê um monte de agentes. Ela vai embora, e eles revistam o quarto dela. Encontram sangue menstrual. Eles acabam descobrindo que ela pode se reproduzir. Depois mostra ela acordando com um carro na praia. Ela para o carro e começa a andar pelas ruas. E acaba acontecendo um acidente. O motorista atropela ela e foge. Aí aparece um cara tentando ajudar ela, chama a ambulância. Ele diz que não, mas se oferece para pagar todas as despesas médicas que ela tiver. Um médico acaba cuidando dela e acaba tomando um susto, que ela consegue se regenerar bem rápido. O médico é de boca aberta. Quando ela sai, o cara que ajudou ela começa a falar com ela. Eles conversam e depois vão embora dali. Depois mostra a equipe de Fitch, olhando a fita do hotel. Eles veem que ela cresceu e ela pode se reproduzir agora. Então eles ficam muito preocupados, já que se ela tiver um filho macho, isso seria um grande problema, que ele teria mais capacidade ainda de se reproduzir. Depois eles recebem uma ligação e encontram o carro onde ela estava. Eles descobrem que ela foi para o hospital. Eles vão e descobrem que ela não está mais lá. Eles também descobrem o número do cartão de crédito do cara que ajudou ela, e o nome dele, que é John. Eles descobrem onde fica a casa dele e vão pra lá. Depois mostra a casa de John. Ele está curtindo o momento com Sil. Depois ela tira as roupas e vai pra piscina. John também entra na piscina, e eles começam a se beijar. John percebe que tem algo errado nela, porque ela começa a ir depressa demais. Sil só quer se acasalar. Laura e Press chegam na casa de John. John percebe e vai abrir a porta. Sil puxa ele para dentro da piscina e o mata, se transformando na forma extraterrestre. Laura e Press entram dentro da casa e encontram John morto dentro da piscina. Eles começam a caçar Sil pela casa. Ela está do lado de fora. Do lado de fora tem uma espécie de jardim onde ela se esconde. Ela os observa enquanto eles estão caçando ela. Depois os outros chegam e continuam procurando por ela. Sil foge sem roupas, encontra uma mulher que está entrando dentro de um carro. Ela corre e entra no carro da mulher pedindo ajuda. Depois mostra que ela rouba o carro da mulher e suas roupas. Ela acaba voltando para a casa de John e está cheio de agentes. Ela consegue fazer uma leitura labial de longe e descobre qual é o plano de Fitch. Ele espera que ela volte para a boate. Depois ela segue o carro deles e descobre onde eles estão, que eles estão hospedados num hotel. Depois ela entra no hotel e vê Press. Ela tem uma espécie de sonho com ele. No filme tem vários momentos assim que mostra ela tendo esses sonhos psicodélicos. Depois mostra ela acordando numa cama. Do lado dela tá a mulher que ela roubou o carro. Ela fala sobre seus pesadelos para a mulher, e a mulher só pede que ela a solte. Depois Sil pega um alicate e corta seus dedos, e os dedos crescem rapidamente de volta. Depois ela pega o alicate e corta os dedos da mulher também.
Mais pra frente vamos entender por que ela fez isso. Depois ela sai dali, pega o carro e vai para um lugar, e começa a observar. Ela passa no posto de gasolina, enche vários galões. Como vocês podem ver, naquela época a gasolina ainda era barata, para ela encher vários galões assim. Depois ela vai no posto de gasolina de novo, rouba outro carro e para perto do outro, e pega os galões de gasolina. Dali podemos ver que ela tem algum plano. Depois mostra Fitch e os outros na boate. Podemos ver que tem um clima entre Laura e Press. Dan sente que Sil está por perto, e encontra ela no estacionamento. Dan começa a chamar os outros, e ela foge de carro, então começa uma perseguição até com helicópteros. Dentro do carro, Sil está com a mulher amarrada, e vários galões de gasolina derramando junto. Na perseguição, ela pega um caminho, morro abaixo, com o carro. Ela pula pro lado de fora, e o carro bate e explode. 2 helicópteros depois ainda atiram com mísseis para confirmar que ela morreu. Depois entendemos que tudo aquilo ali foi um plano de Sil. Ela usou aquela mulher para acharem o corpo dela e pensarem que ela morreu, por isso ela cortou o dedo da mulher. E ela também deixa um dedo dela cortado para trás, para eles encontrarem e pensar que ela morreu mesmo. Então tudo isso que aconteceu fazia parte do plano dela. Sil vai para a pista, pega outro carro que ela tinha deixado e vai embora. Enquanto isso, a polícia e os bombeiros começam a chegar. Fitch pensa que tudo acabou e vai embora. Depois vemos uma cena de Sil pintando seus cabelos de preto. Isso faz sentido agora que lá no começo do filme, eu não sei se vocês lembram, tem aquele comercial. Então ela pintou o cabelo para se disfarçar, lembrando daquele comercial lá do começo do filme. Depois corta para uma cena de Arden, Laura e Dan e Press numa festa do motel. Eles pensam que Sil morreu mesmo e eles conversam sobre isso. Eles começam a beber e Laura chama Press para dançar. Fitch depois aparece e começa a observar tudo. Laura conversa com Press enquanto eles dançam. Eles começam a falar sobre o trabalho de Press. No meio disso tudo, Press vê uma mulher loira e pensa que é Sil. Então ele chega na mulher, puxa ela pensando que é Sil. Laura fala para ele que Sil morreu e diz que esse trabalho dá um objetivo para a vida dele. Ele responde que é verdade e Laura não gosta muito disso. Laura sai dali e vai pro banheiro. No banheiro, Sil aparece. Ela está irreconhecível agora, já que ela pintou o cabelo de preto. Sil pede o perfume de Laura e ela empresta. Parece que ela está tentando ficar igual Laura para impressionar Press e acasalar com ele. Depois mostra os 3 bebendo na mesa e rindo. Laura passa e vai pro seu quarto. Dan diz que Laura ainda quer a Press. Então Press segue o conselho de Dan e vai no quarto dela. Sil segue Press no elevador e ele não percebe que é ela. Ele sente o cheiro do perfume da Laura em Sil e ele gosta do cheiro, então ele elogia Sil. Ela continua seguindo ele e ele vai pro quarto da Laura. Laura abre a porta para Press e depois começa aquilo que nós sabemos. Sil fica atrás da porta escutando tudo. Ela vê a camareira com as chaves, então ela mata a camareira e pega as chaves. Depois mostra Dan. Ele não se sente muito bem e fala para Arden para ir embora junto com ele, mas Arden prefere ficar ali e chegar nas mulheres que estão olhando para ele. Ele chega nas mulheres e começa a conversar com elas. Depois os namorados dela chegam e ele fica muito sem graça. Sil pega as chaves da camareira e abre a porta do quarto do lado. Esse quarto do lado é o quarto do lado do quarto de Laura e Press, então ela fica na parede escutando eles dois. Sil começa a ter aqueles pesadelos psicodélicos. Então vemos Arden abrindo a porta do seu quarto e entrando. Quando ele entra, nós percebemos que o quarto que Sil entrou era o quarto dele. Arden está meio bêbado e Sil se joga em cima dele. Arden meio que não acredita no que está acontecendo e Sil começa a beijar ele. Então Arden começa a tirar as roupas. Eles começam a fazer aqueles atos. Dan está deitado na sua cama e começa a ter algumas sensações. Ele sente que Sil está no quarto de Arden e avisa Laura e Press. No começo, Press não acredita em Dan, mas depois eles vão lá ver. Enquanto isso, Arden e Sil acabam e ela sente que está grávida, já que ela pode se reproduzir rapidamente. Arden ri e não acredita. Depois ele percebe que é Sil que está ali com ele, mas ali já era tarde demais, então ela mata ele. Fitch e os outros aparecem, mas já é tarde demais. Sil foge correndo na forma extraterrestre. Então eles correm atrás dela. Eles têm a missão de matá-la antes que ela tenha um filho. No caminho ela deixa alguns estragos e mata algumas pessoas. Eles pegam lança-chamas e armas para ir atrás dela. Ela entra nos túneis de esgoto e eles vão atrás. Eles perguntam para Dan onde ela foi e Dan diz não ter certeza. Então eles se separam e Fitch vai para outro caminho caçar ela. Fitch acaba encontrando ela dentro da água, então ela puxa ele para dentro da água e mata ele. Eles correm para tentar ajudar, mas ele já está morto, então eles continuam atrás dela. Dan sente que ela está próxima, então ela aparece e pula dentro d'água. Depois ela entra em um buraco que está aberto por causa de um terremoto que aconteceu bem antes. Ela começa a dar luz a uma criança enquanto isso. Eles vão atrás dela e eles estão num lugar parecendo uma espécie de caverna. Eles se separam
e Dan começa a sentir uma coisa. Ele vai ver enquanto uma criança. É a criança que Sil acabou de dar à luz. A criança vê um rato e come, puxando ele com uma língua alienígena. Ali vemos que a criança não é normal. Então Dan tenta ajudar a criança, mas a criança o ataca e ele cai. Laura tenta ajudar Dan e fica presa. Onde eles estão tem uma espécie de piscina de óleo. A criança se transforma na forma extraterrestre e Dan bota fogo nele, com lança-chamas. Ele cai na piscina de óleo. Nisso, Dan também cai e fica segurando nas rochas para não cair na piscina de óleo. Logo, Sil aparece e vê sua criança pegando fogo. Ela está furiosa. Prez aparece para ajudar e Sil ataca ele com um tentáculo que sai do peito dela, bem bizarro. O lança-chama de Prez cai no buraco. Ele usa a faca para cortar o tentáculo dela. Ele corta o tentáculo dela e logo depois ela tenta atacar ele. Então ele puxa a arma e atira várias vezes nela. Ela cai na piscina de óleo que agora está pegando fogo. Depois, Laura e Prez tentam ajudar Dan. E Sil volta saindo de dentro do fogo e puxando Dan. Então Prez pega a arma e estoura a cabeça dela, fazendo ali ela morrer de vez. Então eles conversam mais aliviados e saem dali. Depois mostra dois ratos, um normal e outro comendo um tentáculo de Sil que Prez cortou. O que está comendo o tentáculo de Sil acaba matando o outro, com a mesma língua extraterrestre que Sil tinha. Dali vemos um possível gancho para uma futura continuação. E assim acaba o filme. Se você gostou, deixa um like no vídeo, comenta e até a próxima, galera.